tudo bem? Bem-vindos ao canal Arte Expressão Consultorias Terapêuticas e Artísticas. Eu me chamo Rose Beatriz Dias e eu estou aqui hoje para dar sequência à nossa série Ascensão, né, que trata então da nossa alquimia interior, baseado no livro da Azuma Reio, Alquimia Interior, este livro aqui, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, eu ia falar para vocês, né, da chama, tá? Mas, fazendo um estudo hoje, eu pensei o seguinte, eu acho que eu vou ter que, a chama mestra, né, da página 173, terminando logo depois do vídeo anterior, que é o tubo protetor de luz, né, que eu ensino vocês a fazer, a partir dos conhecimentos aqui da Zuma. Mas, olhando o capítulo que fala sobre a questão das faculdades humanas, né, da importância do poder do sentimento, e como eu tenho visto às vezes por aí alguns youtubers pregando que o sentimento não tem poder, então eu resolvi falar um pouquinho sobre essa questão do sentimento e da emoção, porque são dois fenômenos diferentes, tá? Porque na verdade os sentimentos eles estão mais conectados então com a nossa ação mais propriamente dito, né? Então, o sentimento é a energia do amor criativa que nos move, né? Que nos gera, tá? Uh, o sentimento na verdade, é uma faculdade de energia que vai nos proporcionar nossas experiências de vida, né? Tá? Mas sentimento é diferente de sensação, né? Sentimento é algo que está mais impregnado dentro do nosso processo, do nosso amadurecimento, das nossas experiências. E a sensação é aquilo que a gente está sentindo mais de imediato, digamos assim, né? Tá? Então, o sentimento ele não é algo físico, né? Ele é algo que está mais no sentido da nossa consciência, né? Do nosso poder, da nossa compreensão um pouco mais complexa. E a sensação, então, ela está mais relacionada ao físico, né? A sensação de frio, a sensação de medo, a sensação de alegria, né? De dúvidas, tá? Então, como é que funciona essa mecânica propriamente dito, né? Se a gente é uma consciência, né? E a gente, na verdade, é uma inteligência que está dentro desse veículo que é o nosso corpo, como que a gente pode então diferenciar, né, toda essa gama de corpos que existe dentro da gente, como o atômico, o molecular, o elétrico, o magnético, né? E como que a gente pode então definir isso para a gente não se influenciar mediante todo o caos que está acontecendo hoje no planeta, né? Como que a gente consegue então saber se esse sentimento e essa sensação ela realmente é minha ou ela é algo que está sendo implantado em mim, né? Ou é algo que alguém de fora, né? Alguma força oculta, né? Tá tentando nos colocar, digamos assim, para a gente entrar dentro dessa frequência e vibrar dentro dessa frequência. Eu falei no vídeo anterior e depois hoje lendo esse capítulo, né, que fala um pouco sobre a mecânica, então, dessa dinâmica do eu sou, né, que a gente é influenciado, que eu já havia estudado isso na universidade, né, que existe uma consciência coletiva e que a gente vai, tipo, que nem gado, né? A gente vai atrás dessa consciência, dessa mídia que nos impõe algo meio que goela abaixo. Como que a gente consegue, então, se desprender disso, né? Ascendendo, né? Fazendo um encontro com a nossa centelha divina. Ou perguntando para o nosso corpo, né? A gente tem como fazer a cineologia do nosso corpo. O nosso corpo é como se fosse um pêndulo. Se a gente pegar um colar, por exemplo, né, e parar ele e ver como que tá a energia, a gente vai saber, né, se essa energia ela está circulando, digamos assim, sentido anti-horário, né, ou sentido horário. Então, como que tá essa energia, né? Então,
a famosa, os famosos pêndulos, né? Eu lembro assim que o meu avô ele falava que eles faziam uma forquilha, né? E tinha que ser de uma determinada árvore para eles conseguirem encontrar. Na época, né? Não tinha outra maneira outra maneira, um tipo de sismógrafo, digamos assim, né? Na geografia. Então tem o sismógrafo para prever os abalos sísmicos na crosta terrestre. E para encontrar a água, então eles faziam uma forquilha. Eu lembro assim do meu avô na época, quando eu era muito pequena, fazendo essa forquilha, né? Agora eu não lembro o nome da árvore, mas eu vou pesquisar e vou trazer para vocês. E buscando ver onde tinha veias d'água, né? Para eles poder perfurar o poço ali, para encontrar água, para fazer o poço deles, para poder tomar água potável. Então nós também somos isso. A gente também o nosso corpo é um veículo, né? Então, dentro desse corpo, a gente tem os corpos inferiores e os superiores, né? Então, na outra aula eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão então das chamas, mas primeiro a gente tem que entender um pouquinho do nosso corpo, né? Para a gente poder fugir desses corpos, digamos assim, que não é nosso, né? Ou dessa energia que não é nossa, que é uma energia, na verdade, que vem de fora, né? Ou que é implantada em nós, tá? Então ela coloca aqui, né, que o corpo físico corresponde à densidade, estabilidade e solidez da Terra. Então ela compara o nosso corpo físico com os quatro elementos, né? Então o corpo emocional seria a água, que seria algo mais fluidez, né? Algo que evapora, congela. Então nosso corpo é emocional, tá? Aí ela exemplifica, né, como a água tem a capacidade de correr, rolar, se espalhar, né, contornar, seria então o nosso corpo emocional. Então, por isso, gente, o nosso corpo é 80% de água. Então, por isso é muito perigoso a gente poder ser abduzido por energias que não são nossas, né? Os cientistas já comprovaram, né, que a água, se a gente emanar pensamentos com a água, essas moléculas vão se alterar. Então, eu já falei aqui em outra ocasião, quando eu tratei um pouco da medicina germânica. Então, as doenças, elas podem ser absorvidas pelo nosso emocional, pelo nosso corpo emocional. Se ele é comparado com a água, você imagina o perigo que é a gente poder absorver se a gente não está alinhado com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior, né? Depois ela segue dizendo, então, que o corpo mental, então a parte emocional, então, correlacionada ao nosso coração, seria a fluidez da água. O mental seria o ar, né? Que seria algo do frio, né? O frio, o seco, o cortante, o refrescante, né? A brisa, o estimulante. E o fogo seria a nossa consciência. Então, por isso a chama mestra, que seria a chama violeta, que eu falei para vocês e que eu postei, vocês viram o tamanho da chama que deu aqui, né? Bem na hora que eu pedi licença para filmar ela não tava daquele tamanho que eu postei aqui, ela aumentou o volume dela. Eu tenho mais um outro mini vídeo que eu vou postar aqui também, tá? Mas eu quero postar mais quando eu falar um pouco dessa minha experiência da ancoragem, ok? Então, fogo, ele diz respeito à nossa consciência ou espírito e acende todas as coisas nas quais as dirige. Então, ou seja, quando você faz a meditação, né, da matriz, que você sai do coração, passa pela garganta, pela cabeça e sai aqui no chakra coronário e acende a 9 metros para encontrar a nossa chama, aliás, o nosso eu superior. Então a gente dirige, a gente delega, a gente, então, as três palavras, né? Sentimento, pensamento, fluidez, então o ar, sentimento, a água. Se eu tivesse com um quadro negro aqui quando eu estava em sala de aula com aquele gigante, eu já ia estar escrevendo aqui para vocês, né? Mas como eu ainda não tenho, eu pretendo ainda colocar um quadro aqui na minha casa, né, para mim poder fazer umas aulas escrevendo, porque eu gosto muito de ir montando meus fluxogramas, tá? Mas por enquanto a gente está
com o meu celular, que às vezes me corta aqui, porque eu mesmo deletando, né, termina a minha aula assim do nada. Mas não tem problema, a gente vai continuar. Eu sei que isso também são forças ocultas para não deixar com que eu passe a minha mensagem para vocês dos meus conhecimentos, tá? Eu fiquei 20 e poucos anos dentro de quatro paredes escondida, né? E agora, então, eu estou por aqui para poder mostrar todo esse conhecimento que Deus me ajudou a concebê-lo. E também de muito esforço, né? Muitas leituras que a gente vem fazendo ao longo dos anos, porque eu não sou mais criança, né? Eu já tô com meu 5.2 e agora, dia 18 de maio, eu completo 5.3. E isso também ela fala aqui, né? Até na questão do envelhecimento, né? A gente tem notícias de pessoas que que custam a envelhecer, né? Diz, nossa, mas você não parece que você tem tal idade. Eu canso de ouvir isso, né? Qual é o segredo? O segredo é estar conectado, né? É emanar luz. E hoje eu estava ouvindo aí um vídeo de uns canal que eu sigo aí no YouTube, né? Que falam mais dessa questão da ascensão planetária e da vinda dos OVNIs e tal. E como eu já vi, né, há muitos anos atrás, uma hora eu vou contar para vocês melhor essas minhas experiências também com OVNIs. E eu não estava sozinha, né? Não estava louca, não estava chapada, não estava doidona, eu estava com pessoas, inclusive eu estava grávida do meu filho, né, do Francisco. Mas isso é uma outra história que eu não quero cortar, que é a questão hoje dos corpos, tá? E do poder do sentimento, né? E das nossas emoções, para a gente poder não se influenciar por sentimentos e pensamentos que não são nossos, né? E que estão sendo implantados em nós para a gente pegar doenças, para a gente envelhecer, né? Para a gente desencarnar antes do tempo, tá? Para a gente não gerar luz. Então, tudo que a gente concebe, né? Tudo que a gente acredita, a gente gera, a gente produz, tá? Então, esses três corpos, né? Então, voltando aos corpos. Esses três corpos, tá? Vão nos proporcionar as experiências da Terra. E vão nos proporcionar se essas experiências vão ser positivas, mais positivas ou mais negativas, né? Então, relembrando os três corpos. O corpo emocional corresponderia à água, sua fluidez. O corpo mental corresponderia ao ar, né? Ao frio, ao seco, ao refrescante, estimulante, tá? E o corpo da nossa consciência, o nosso eu superior, né? Seria o fogo. Então, o pensamento, né? O ar. O sentimento, então a mente, o ar. O coração, o emocional, a água. E o fogo, que é o toda a totalidade, a nossa consciência superior, que vai acendendo para o nosso eu maior, o fogo, né? Ou o espírito. Lembra do Pai, Filho e Espírito, que eu dei o exemplo, que me deu esse insight na hora para falar, porque não está no livro aqui, né? O livro está sendo uma base para mim, mas vem vindo os insights, como eu venho falando para vocês aí, tá? Muito bem, então esses três corpos e suas propriedades são parte da experiência do planeta também. Por que que agora todo mundo tá doando cursos de graça e todo mundo tá sendo bonzinho aí na internet? Porque se sabe que essa consciência, ela gera mais consciência. Se eu penso em dinheiro sozinha, eu não gero tanto dinheiro. Agora, se eu penso em dinheiro com um monte de pessoas num grupo, se todos estão pensando em dinheiro, mais dinheiro nós vamos ter em conjunto. E isso é para tudo. Por isso o vírus é implantado, né? Por forças ocultas, para não acontecer a ascensão. Primeiro nossa, para depois do planeta. Eu discordo um pouco de alguns veículos aí que estão
digamos assim, trazendo mensagens dos ETs e tal, né? Porque primeiro a gente vai ter que acender nosso corpo individual para o coletivo, para poder ajudar a Gaia a ascender. Gaia tem vida própria, mas nós também fazemos parte de Gaia. E por mais que estão falando que os OVNIs, né, os ETs nos criaram, nossa raça, estão agora e vão parar o planeta e vai ficar 3 dias na escuridão, porque o planeta vai ter que voltar à sua órbita normal, né? Que não é anti-horário e sim horário. Não acontecerá se o ser humano não ascender também. Né? Mas estão dizendo que quem não ascender vai desencarnar e tal. Bem, né, gente? A gente também tem que ter um pouco de cuidado com essas questões. Tá? Certo? Então vamos nos preocupar conosco, mas pensando no todo, né? Porque essa consciência, ela existe. Então, todo mundo tem essa consciência, né? Em diferentes graus e qualificações. É como se cada um de nós tivesse sido confiado por esta grande entidade, que é o planeta Terra. Uma parte de Gaia está em nós, certo? Que são esses 3 corpos: emocional, mental, emocional e espiritual, né? Mente, sentimento e palavra falada, decretado. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a luz. Lembra do bruxo lá que tentou mexer em mim, né? Na minha luz. Ok? Então, a maneira como nós cuidamos desses 3 corpos é que vai fazer diferença para nossa ascensão e ascensão planetária. Ok? A maneira como a gente cuida da gente é a maneira como a gente cuida dos outros e do planeta e como um todo. E esse sentimento, quanto mais a gente se amplia esse nosso sentimento e essa nossa consciência do todo, mais amplia o sentimento e a consciência de Gaia. Isso não tá aqui, tá, gente? Eu tô tirando algumas coisas e complementando com o meu conhecimento, tá? Então, se o nosso sentimento amplia, a partir do momento que a gente faz meditações para encontrar nossa centelha divina, amplia tudo. É um efeito dominó. Se cura tudo. Certo? Tá? Então, por isso tem um livro ali que eu já falei para vocês aí, que é Inteligência Emocional, né, de Daniel Goleman. Ele fala sobre isso. Então não adianta ter milhões de faculdades se as tuas emoções não estão alinhadas com a tua mental, né? E com a tua palavra, com aquilo que tu realmente acredita e prega. Porque quando a gente acha algo bonito, aquilo se espelha em nós. É como um reflexo. Vai e volta. Agora, quando a gente acha alguma coisa horrível, também vai e volta. Então vamos cuidar muito com isso, né? Tá? Tudo que a gente vê, a gente qualifica ou desqualifica. Olha a boca dela, olha não sei o que dela, não sei o que. Olha o jeito que ela fala, né? A gente desqualifica, porque no fundo a gente também está se desqualificando. Tá? Aí ela diz aqui, abre aspas. Quanto mais as pessoas veem alguma coisa de uma certa maneira, mais essa coisa se conformará ao modo como as pessoas a veem. Se muitas pessoas, por exemplo, encararem o sexo como um mal, então o sexo se manifestará como um mal.
Se muitas pessoas enxergarem a morte como pavorosa, então a morte será pavorosa. O que sentimos amplia aquilo que existe, e quanto maior o sentimento, maior a ampliação. Há muitos conceitos assim compartilhados, inclusive o processo de envelhecimento e degeneração. Por que tem sites aí com frequências para rejuvenescer, para a pele, para o olho, tarará, né? Eu própria já fiz umas dessas. Mas nada adianta eu ficar 24 horas ouvindo essas frequências se eu não estou alinhada. A grande chave é o alinhamento, né? Do mental com o emocional, do emocional com o mental e com, então, olha só, terra, o corpo físico, fogo, água, sentimento e ar, né? E o homem, o éter, que é nada mais que a cocriação, que é onde eu produzo o que eu quero, a minha realidade. E não só minha, como da minha família, porque você nota que se você muda, as pessoas também mudam num efeito dominó. Quando eu faço atendimentos aqui na consultoria, a pessoa vem com N queixas, anorexia, ansiedade, enfim, doenças de pele, horrores, tá? E quando eu alinho através, né, dos chakras da pessoa, alinho os chakras dela, e eu alinho a mente dela com o emocional e com o poder da minha palavra, porque depois eu faço uma verbalização no ouvido direito da pessoa, aliando as leis biológicas da medicina germânica, a pessoa sai daqui, né? Nem precisa estar aqui no consultório. Estou atendendo online agora, do mundo inteiro, do Brasil inteiro eu faço atendimentos. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, eu moro no Rio Grande do Sul, tá? Na Europa, Portugal. Por mais que as pessoas muitas vezes não reconheçam esse trabalho, elas sabem que mudaram. E elas vêm me dizer, nossa, foi surreal, o que tu fez? Eu apenas alinhei. Dei um pontapé inicial para ela se alinhar. E mexi no DNA. Ajudei a mexer nas moléculas dela. Acordei as moléculas dela. E disse, hello, isso aconteceu contigo há tanto tempo, agora é outra época. Eu situo a pessoa no tempo e espaço. E aí, automaticamente o biológico da pessoa vai alterando e vai mudando. E ela se autocura, naturalmente. Aí é o grande segredo que a medicina convencional não quer te falar. Que eu sei como funciona. E eu tenho a chave para resolver. Então a gente corre risco. Sim, a gente corre risco. Muitas vezes eu corri risco de vida. Justamente por saber disso, né? Então a questão do envelhecimento e da degeneração e das doenças está correlacionado com isso. Agora não adianta também só alinhar se eu não descobrir a origem causadora de tudo, que é onde entra a medicina germânica. Então tu pode meditar, tu pode fazer N cursos, tu pode tomar 300 mil homeopatia, fazer 300 mil meditações, que se tu não resolver o DHS, que é a síndrome da medicina germânica, que é um foco que o Dr. Hammer comprovou, né, através da tomografia computadorizada, que fica um foco que tem correlação com o tecido e com o sentimento, por exemplo, o mesoderma antigo tem correlação com o sentimento de impotência e desvalorização, que é isso que vem nos colocando a vida inteira. Que você não é capaz, que você é impotente, que você é um lixo, que você tem que trabalhar que nem burro, que você não pode ganhar mais do que seu patrão, que você não pode chegar com um carro bacana se tu é uma empregada doméstica. Quem disse isso? Alguém disse isso pra você. E você acreditou. Tá? Então, quando muitas pessoas de uma mesma localidade pensam e sentem de um mesmo modo, se você mora numa cidade que é super tradicional, ortodoxa, saia daí. Quem é que diz que tu não pode vender a tua casa ou se tu paga aluguel e tu morar em outra cidade?
onde pelo menos a energia das pessoas são mais abertas, as pessoas são mais alegres, onde as pessoas, sei lá, pensam de uma forma mais aberta, né? Ou mais inteligente, sei lá como você quer falar, né? Fuja desse estresse, fuja desses pensamentos pouco nobres, que nem já diziam os filósofos, né? Porque o que é essa a filosofia? É amor pela sabedoria, é amor pelo conhecimento. Vai atrás do conhecimento. Não fique nesse mundinho, né? Se você está com pessoas que te rodeiam que estão sempre negativas, sai de perto. Te proteja com um tubo de luz que eu acabei de ensinar aí para vocês, tá? Então, esse modo de pensar, ou a consciência coletiva de Durkheim, ou tantos outros conceitos que existem por aí, né? Tá? Ela fica enraizada, profundamente enraizada na gente, que é as tal das crenças que falam por aí, tá? Provocando, formando idiosincrasias. O que é isso, né? Predisposição do organismo de um indivíduo reaja de acordo ou de maneira, né, com os agentes exteriores. Então, foi comprovado que o próprio ambiente modifica as nossas células. Tá? Então, esse sentimento de massa ou de gado, né? Por que se cria os regimes autocráticos, por exemplo? Porque plantaram uma ideia na grande maioria. Por que existiu Hitler? Hitler foi colocado no poder pelo voto direto, com as ideias dele de uma raça pura. Foi um erro? De certa forma, no sentido de que as pessoas foram abduzidas ao erro, levadas ao erro, que nem gado pro abate. Pergunta se ele quer ir. Mas ele entra ali naquela... Eu já vi eles entrar naquilo ali, é horrível, né? Eles entram ali, eles não tem como voltar. Então, depois que tu deixou a tua centelha divina solta por aí, qualquer um pode pegá-la e abusar de você. Então, esses grandes canais que estão aí no YouTube, cuidado também. Porque eles fazem a tua cabeça. Seja você próprio dono da sua cabeça. Da sua cabeça e do seu sentimento. E da sua palavra. Aprenda a dizer não. Não precisa gritar. Eu tô gritando aqui, né? Eu me empolgo. Não precisa gritar, né? Apenas diz, olha para a pessoa no olho dela e diz, obrigada, não. Pronto, ali você fechou os teus 3 corpos. Tu fechou o ar, a água e o fogo. E tu disse simplesmente não. Como eu tive que fazer a maior força para dizer não no dia que eu estava sendo abduzida por uma pessoa. Mas quando saiu o meu não, ele ecoou, que deu um trovão. Hoje tá chovendo, capaz de dar um trovão, mas aquele dia tinha sol. Foi muito louco, gente. Foi muito louco. Mas foi muito real. Né? Ok? Então, esse sentimento de massa cria tendências emocionais e turbilhões de energia que agem como tremendo impacto sobre o indivíduo, influenciando suas próprias energias através da superstição, sugestão, o controle hipnótico. Então, eu tenho muito medo de grupos onde tem pessoas que trabalham com hipnose, gente. Freud, já no século retrasado, viu que hipnose não funcionava. Porque ele não via a realidade do seu paciente, porque ele hipnotizava eles. Então, cuidado com os grupos que vocês frequentam.
No grupo Jardim das Hortelãs que eu ajudo a administrar, as pessoas entram e dizem, nossa, eu já me senti aliviada aqui. Por quê? Porque tem luz. Gente, eu não consigo entrar em grupo nenhum. Eu nunca gostei de grupos. Nunca. Eu só estou nesses 2 grupos. Eu tenho mais um que é aqui da minha cidade. Só. Toda vez que eu tento entrar num grupo de estudo ou num grupo para, né, fazer um curso, desses Telegram, gente, eu entro, eu fico, juro, eu fico acho que 1 segundo, depois meu mestre sai, porque ele tem muita frequência baixa, muita gente sugando os outros. E eu tava falando com uma pessoa que participa do meu grupo e ela me ajuda a administrar, ela tava num grupo de hipnose. E ela disse que estava acontecendo algumas coisas estranhas, que uma mulher saiu que ficou lá, que... E eu disse pra ele, e aí eu falei pra ela, olha, eu toda vez que é pra mim fazer algo relacionado à hipnose, ou aquele do pêndulo, sabe? Eu me inscrevo, gente. E aí eu não consigo fazer. Não é pra mim. Por quê? Porque mexe com energias baixas. Mexe com energias de outras pessoas que não é pra mexer. E aí a gente se ferra. Então não, nunca fiz um curso e nunca vou fazer. Nem de hipnose, nem de regressão e nem desse negócio do pêndulo aí. Até já me interessei, mas não faço. Eu nem pego o colar e faço as coisas aqui. Eu simplesmente pergunto pro meu corpo, né, para os meus mestres onde está a energia e se tá boa e se não tá. Faço feng shui aqui na minha casa, no meu consultório e é isso. Não precisa mais do que isso. Então, a energia do corpo emocional, vamos seguir aqui, em seu estado puro e não contaminado, parece e é percebido com um misto cintilante de finas cores. Quantas vezes a gente sai na rua e pensa, nossa, como tu tá linda, tu parece um anjo, tu parece isso, tu parece aquilo. Eu já ouvi isso das pessoas assim. Nossa, parece um anjo. A energia pura. Então busque a energia pura, tá? Certo? Busque. Gente, eu vou ter que cortar um pouco aqui, tá? Porque é muita coisa. Já tô em 38, 32. Os corpos emocional, mental e físico, tá? São criados a partir de uma cópia etérica, o quarto corpo, que seria o quê? O nosso registro acástico. De todas as ações, sentimentos, tendências experimentados em outras encarnações. Então, por isso que meus mestres não me autorizam a mexer com vidas passadas. Eu jogo tarô, gente, tá? Mas eu sou relutante para jogar tarô. Eu não jogo para mim, eu raramente jogo o meu tarô para mim. E eu raramente vou nos sites procurar resposta no tarô dos outros. Tá? Porque a resposta não tá nos outros. A resposta tá dentro da gente, tá? Então, para concluir, existe um universo pessoal entre o corpo, mente e sentimento. Existe, eu vou repetir, existe um universo pessoal entre o corpo, a mente e o sentimento. O sentimento era uma função do coração e que ele é um poder que vem do além. O coração é a residência do mais alto Deus vivo, o Deus eu sou. Repita aí. Se olhe no espelho, um exercício bacana de fazer, bem dentro do teu olho, e veja a sua centelha divina. E diga, eu sou.
essa nossa ligação direta com o nosso eu divino, individualizado no nível do 12º plano, que é a meditação que eu ensinei aqui na série, é a fonte de nossa vida e de nossa luz. Então, gente, por mais que vai haver mudança planetária, né, que estão dizendo que vai ficar 3 dias noite, que o planeta vai parar, que a gente vai ficar imobilizado por esses 3 dias, a gente... Se você estiver vibrando no teu eu divino, tá? Através das atividades do coração e também dos ensinamentos bíblicos, né? Bem como as escrituras antigas, tá? Você vai nascer novamente. Mas nos atributos do coração, da pureza, da tua inocência, da tua humildade e da tua fraternidade, tá? Escute a voz do teu coração, porque ela é a vontade de Deus. O sentimento, então, é a função da vontade. Quando ouvimos o coração, estamos em sintonia com a divindade. Quando ouvimos nossas mentes sem considerar o coração, fazemos mau uso da vontade ou atuamos sobre nossa vontade pessoal. O Mestre Jesus, a gente entende agora o que ele quis dizer com o quê? Com a seguinte frase, abre aspas: Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. A sua vontade no sentido do nosso eu divino. E eis a chave do segredo para a arte da transmutação. O poder do sentimento através de um coração puro que expresse a vontade divina. Ok? Gente, na próxima série, então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a meditação para harmonizar essas emoções e gerar um sentimento de ascensão, tá? Que tá aqui. Aí eu vou falar um pouco do vórtice da chama violeta. Ok? É isso, então. Um grande beijo no coração de vocês. Eu sou só gratidão. Om Namastê. Luz, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém. Não deixe ninguém fechar tua porta. Tá bom? Um beijo grande. Fique com Deus. Eu amo vocês. Até a próxima. Om Namastê.